Senta que lá vem história. Aí você quer ir pra batalha sem entender de carros e cavalos. Então, ó, os cavalos pretos foram na frente. Vocês estão aí ou não? Aí, pastor, quando eu fico na igreja, só falar de coisa normal. Essas coisas aí são... Então, aí você não entende o que é batalha espiritual. Os cavalos pretos saem na frente. Por quê? Porque eles vão combater as rebeliões. E o branco vai atrás para levar o espírito à paz. Aí os fortes saem dando reforço e patrulhando a terra. Porque assim, você envia para o norte, envia para o sul, o branco vai levar a paz e os fortes fazem a patrulha do que está em volta da terra. Então é tudo sincronizado. Só teve uma vez que um saiu da órbita. Que foi, não, buscar não, para separar. Que foi Deus que deu uma ordem, falou, rapidinho, só separa Elias de Eliseu para mim, que eu vou subir Elias no redemoinho. Aí foi um cavalo de fogo com carruagem de fogo. Aí pá, teve outra vez que Deus ajudou o profeta. E o profeta estava todo assim rindo, ó, diante da guerra. Aí o servo desesperado, tremendo, disse assim, nós vamos perder essa batalha. O profeta disse, abre os olhos dele, Senhor. Aí ele viu carros e cavalos e disse, mais são os que estão conosco do que os que estão do lado de lá. Patrulha de Deus, irmão. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saem, procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele decide andar pela terra, e andar pela terra. E me chamou e falou, dizendo, eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte, porque o Espírito Santo ia neles. Bom, é lamentável esse tipo de exposição bíblica. Precisamos tomar cuidado para não analisarmos uma passagem bíblica fora do seu contexto e fazer disso uma doutrina para ensinar para as pessoas. Observe que nesse contexto de Zacarias capítulo 6, esses cavalos, essas carruagens, basicamente, esses 4 cavalos, não está falando de batalha espiritual para ensinar o crente a entender sobre carro e cavalo para poder fazer batalha espiritual. Nada disso. Esses 4 cavalos, basicamente, estão mostrando o quê? Vão mostrar simplesmente a soberania que Deus tem sobre todo mundo. Deus é soberano sobre tudo. Estava acontecendo os acontecimentos comuns aqui embaixo na terra, aonde o povo de Deus tinha sido levado cativo para a Babilônia, e de fato Deus está mostrando que não importa o que aconteça, Ele está no controle de todas as coisas. E agora esses cavalos sairão, e um deles vai para o norte, que é justamente o juízo de Deus sobre a Babilônia. E de fato isso aconteceu, porque o povo babilônico abateu o povo de Deus, depois Deus vai usar os medo-persas para abater o povo babilônico. Um desses cavalos já mostrava o juízo de Deus sobre esse povo, e mostra de fato o controle que Deus tem sobre toda a terra. Então, a soberania de Deus é vista aqui. Esse texto não é um texto para ensinar os crentes a batalhar espiritualmente com cavalo e com carruagem, porque não se batalha espiritualmente com cavalo e carruagem. Se batalha espiritualmente com o nome de Jesus. E a nossa batalha, de acordo com Efésios capítulo número 6, o que nós temos que fazer para batalhar? É revestir de toda a armadura de Deus. Nós não encontramos respaldo neotestamentário, os apóstolos, Jesus batalhando com carruagem ou com cavalo de fogo. Nada disso, nada tem a ver. Esse texto tem um contexto e não pode ser usado para, de fato, ensinar os crentes a batalhar, a compreender, a batalhar e compreender sobre carro e carruagem para batalhar. Não precisamos saber sobre carro e carruagem para batalhar. O que nós precisamos, de fato, é estar alinhado uma vida com o Senhor Jesus, e aí sim, a batalha espiritual acontecerá tranquilamente e nós venceremos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.